Continuamos com o jovem se dirigindo diretamente ao nosso protagonista, perguntando se ele realmente iria defender aquela garota. Respondendo o rapaz, Lin pergunta se ele gostaria de levá-la, e ele diz que ela era a garota número 1 na Metrópolis. Além disso, ela disse que iria ir com eles depois para poder beber, e perguntou para Lin se ele ainda assim iria se intrometer em seus assuntos. Depois disso, o jovem ainda perguntou se ele sabia quem era que estava naquela casa, e era justamente o dono do bar Hurricane, o mesmo que passou por maus bocados por ir contra nosso protagonista. Lin finalmente percebeu de quem o jovem estava se referindo, e disse para que ele dissesse ao seu chefe para ir até ali, e se ele concordasse, ele deixaria ela levar a garota para a cidade. Sem acreditar no que o protagonista tinha acabado de dizer, ele perguntou se ele realmente estava dizendo ao rapaz para que ele ligasse para alguém, e falou para que o protagonista se apressasse e entregasse logo aquela garota, pois ele queria levá-la embora. Antes que as coisas pudessem ficar mais sérias para o lado de Lin, o rapaz que estava com ele acabou indo para cima do jovem com uma faca, sem pensar duas vezes, atingindo assim o rapaz em sua perna imediatamente, mostrando para ele que ele não estava lidando com qualquer pessoa naquela cidade. Isso fez até mesmo Lin ficar impressionado, já que aquela era uma atitude um tanto quanto violenta da parte do rapaz que estava com ele. Nesse momento, foi a hora que o rapaz e seus capangas finalmente perceberam que aquela era uma briga que eles possivelmente não poderiam ganhar, mas ainda assim eles não iriam desistir tão facilmente, tanto que eles perguntaram como que eles foram capazes de ferir seu chefe, e eles iriam levá-los para conhecer os seus túmulos a partir de agora. O rapaz então responde de volta, dizendo que qualquer um que ousasse se aproximar deles, ele iria fazer com que eles conhecessem o mundo dos espíritos imediatamente. Em seguida, a escória de antes perguntou o que um de seus capangas estava esperando, e ordenou que ele chamasse o dono do bar Hurricane imediatamente. Por falar nele, pouco tempo depois ele apareceu, já pedindo desculpas para nosso protagonista, afirmando que aqueles eram seus homens, e que eles eram cegos por não enxergarem quem ele realmente era. Depois disso, ele ainda perguntou como que Lin gostaria de lidar com esse assunto, mas pelo visto ele estava de bom humor, e disse que era para ele pegar seu pessoal, e nunca mais deixasse ele vê-los novamente. Após se livrar dos insetos, Lin finalmente foi ver como a garota estava, e disse para que o jovem que estava com ele passasse um recado para Lin sobre o que aconteceu, e ele iria ir embora primeiro. A garota então começou a pedir desculpas para nosso protagonista, e finalmente Lin a conduziu até o seu veículo. Já dentro do carro, ele perguntava por que ela estava cobrindo a boca, e ela disse que estava com medo de colocar tudo para fora novamente. Um tempo depois, eles chegaram ao Península Hotel, e ela pergunta que lugar era aquele. Quando ele responde qual era o lugar que ele tinha levado ela começou a se perguntar o motivo de ele ter levado ela até o hotel em si, tanto que a garota acabou pensando coisa que de fato não iria acontecer da parte dele. Quando Lin chegou no quarto que ela iria ficar, ele abriu utilizando apenas um cartão, e ela comenta que gostaria de ir para casa. Ele então perguntou como ela pretendia ir para casa nessas condições, e também se a família dela não iria ficar preocupada com ela quando eles vissem o jeito que ela estava. Mas a garota aos prantos responde que, na verdade, ela não tinha ninguém em casa. Isso porque a mãe dela estava no hospital, e tinha que fazer uma cirurgia por causa de um ataque cardíaco o mais rápido possível, e o pai dela estava fora da cidade também. Sendo assim, se ela não conseguisse o dinheiro, a mãe dela provavelmente iria ir dessa para uma pior, dando um lenço para ela enxugar suas lágrimas. Ele então perguntou se foi por causa disso que ela tinha ido até a Metrópolis, e ela responde que o gerente da Metrópolis tinha dito para ela que ela tinha uma boa aparência, e que também não teria perigo algum para ela se ela apenas vendesse algumas bebidas alcoólicas, e por isso ela tinha ido até ali. Ele perguntou para ela quanto que a cirurgia da mãe dela iria custar, e novamente em prantos, a garota responde que era muito dinheiro, sem contar que a avó dela estava discutindo em eles venderem a casa e arrecadar o bastante para que os cuidados médicos de sua mãe pudessem ser quitados. Novamente Lin fez mais uma pergunta, e dessa vez ele queria saber quanto que a casa dela custava, mas a garota acabou não respondendo ele, e disse que iria apenas conseguir alguns trabalhos, e inclusive ela não estava buscando nada em particular e aceitava qualquer coisa desde que ela conseguisse fazer dinheiro. Imediatamente ao ouvir isso, ele pediu para que alguém do hotel dissesse ao gerente para que ele levasse uma mala com 500 mil até o quarto em que ele estava hospedado. E pouco tempo depois, o mesmo apareceu com uma maleta cheia de dinheiro, exatamente como nosso protagonista havia pedido anteriormente. Depois disso, ele disse para a garota pegar primeiro o dinheiro, já que no momento, o tratamento da mãe dela com certeza era a coisa mais importante ali, e ela o agradeceu imediatamente após ver a atitude nobre dele. Além disso, a garota comenta já com lágrimas em seus olhos novamente, que não tinha nada para poder pagar o nosso protagonista por causa de sua atitude completamente nobre. Ele imediatamente comenta que ela não precisava pagar ele, e era apenas para que ela pegasse o dinheiro e fosse cuidar de sua mãe. Infelizmente eu tive que cortar essa parte, mas a garota acabou querendo dar um presente de aniversário para Lin. E digamos que pouco tempo depois o telefone tocou e ela teve que sair para atender, e a pessoa no telefone dizia para que ela fosse para casa imediatamente, e que o tio e a tia dela estavam lá. Nem mesmo ela acreditou na notícia, e perguntou o porquê de eles terem ido lá, pedindo em seguida para que sua avó não se preocupasse
preocupasse, pois logo ela estaria de volta. Ao ver o desespero da garota no telefone, ele pergunta se tinha acontecido alguma emergência, além de que ele iria levá-la lá imediatamente. Pouco tempo depois, eles estavam no distrito de Shugun, e ele diz para que eles subissem logo, afirmando que ela não precisava se preocupar sobre os custos da mãe dela, além de que ele tinha contatado o melhor hospital e eles iriam chegar em breve para poder pegar a mãe dela. E novamente, a garota o agradeceu, mas dessa vez com um sorriso em seu rosto, e disse para Lin que ela iria continuar a retornar o favor a ele quando ela terminasse de resolver os assuntos familiares ali, deixando ele um tanto quanto sem graça sobre isso. Em seguida, finalmente eles chegaram no local, e a avó da garota acabou a recepcionando imediatamente após sua entrada. Além da avó da garota, encontramos também algumas escórias tóxicas interesseiras e oportunistas no local também. Temos então uma visão para a mãe da garota, que aparentava realmente estar bem mal de saúde. Logo, a tia dela pergunta se ele por acaso era seu namorado, e pelo jeito que ele se vestia, ele parecia ser bem de vida. Ela responde que ele na verdade era seu professor, e não era para ela cometer erros como esse. E logo ela apresentou Lin para sua tia e tios também. A Cascavel imediatamente disse que não queria ocupar muito do tempo da jovem dama, mas os 5.000 que ela tinha pego emprestado com ela antes, deveriam retornar para ela o mais rápido possível, deixando a garota um tanto quanto assustada. Um outro inseto comenta que não somente ela deveria pagar os 5.000 de sua tia, mas também os 4.000 que ela devia para ele. E completamente assustada, ela comenta que quando sua mãe estava no hospital, ela apenas tinha pego 3.000 emprestado, e se perguntou como aquele valor tinha virado 4.000. Já completamente alterados, eles diziam que aquilo não importava, e era para ela pagar pelo dinheiro que ela tinha pego emprestado. Após verem o tipo de escória que seus parentes eram, a garota soltou um belo grito, afirmando com todas as palavras que eles estavam indo longe demais com isso, perguntando em seguida também quanto dinheiro o pai dela tinha dado a eles enquanto ele ainda estava vivo, dizendo que eles estavam intimidando ela que agora era órfã, e sua mãe daquela maneira que eles estavam agindo. Já completamente alterada, a garota perguntou o que o seu segundo tio estava fazendo ali também, sendo que ela não tinha pego nenhum dinheiro emprestado com ele. O Strome responde que é verdade que ela não tinha pego nenhum dinheiro com ele emprestado. No entanto, quando a mãe dela estava hospitalizada, a segunda tia dela passou vários dias com ela no hospital. Sendo assim, mesmo que ela tenha ficado fora nos plantões por alguns dias, com certeza o dia dela valia várias centenas. Porém ele não se importava com o que a garota queria, e era apenas para que ela desse a ele 1.000 yuans, e estava tudo certo. Completamente impressionada, ela não acreditava que as pessoas de sua família estavam cobrando ela por algo como isso, e só então foi que ela reconheceu as verdadeiras escórias que seus parentes eram. Novamente indo contra seus parentes, ela afirmou que iria pagá-los, porém agora sua mãe estava esperando para poder ir ao hospital, e eles ainda tinham a audácia e a coragem para pedir dinheiro em uma situação como essa. Lin então diz para que ela parasse com isso, e desse logo dinheiro para eles, e com um olhar um tanto quanto raivoso, ela diz que tudo bem. Logo depois disso, ela pegou a maleta em que estava todo o seu dinheiro, que tinha acabado de ganhar do nosso protagonista, e quando ela abriu a maleta em si as escórias se perguntavam desde quando ela tinha tanto dinheiro assim, e jogou imediatamente os 10.000 yuans que eles queriam, para que assim eles dividissem entre si e cada um pegasse sua parte, e não era mais para que eles ficassem em sua residência. Os estrumes de inseto disseram após ver aquela quantia enorme em dinheiro, que eles não precisavam do dinheiro urgentemente, então ela poderia pegar primeiro e gastar antes. Porém a garota estava completamente revoltada com as escórias que eles eram, e disse com todas as palavras que ela não precisava do dinheiro deles, já abrindo a porta para que eles saíssem de sua casa. E assim eles fizeram, porém não sem olhar para trás com um olhar de quem iria querer aprontar alguma coisa para poder prejudicar a garota. A avó da garota então perguntou de onde foi que saiu tanto dinheiro assim, e ela não podia fazer coisas ruins para conseguir dinheiro. No entanto, Lin tentou acalmar a senhora imediatamente, dizendo que aquele não era um dinheiro ilegal, e quando ela fosse trabalhar com ele em sua empresa depois, ela iria pagá-lo aos poucos pelo dinheiro que ela pegou emprestado. Depois de ouvir que o dinheiro veio de forma totalmente limpa, a avó disse para que sua neta imediatamente agradecesse ao protagonista por sua atitude nobre em emprestar o dinheiro para o tratamento de sua mãe. Pouco tempo após essa confusão toda, uma ambulância chegou para poder levar a mãe da garota finalmente a um hospital de ponta, e ele disse para que ela se apressasse e levasse sua mãe ao hospital. Logo temos um corte para o hospital em si, e quando a mãe da garota finalmente estava aos cuidados médicos, ela agradeceu Lin por todo o suporte que ele deu a ela nesse momento de tribulação, e perguntou o que ele achava de ela acompanhá-lo de volta e agradecer a ele apropriadamente. Mas ele responde que era para ela cuidar da mãe dela, e quanto ao pagamento, eles teriam tempo de sobra depois das aulas na faculdade, e agora ele precisava ir embora antes. Portanto, o pagamento ficaria para outra hora, e finalmente ele se retirou do local, deixando a garota a sós com sua mãe. Nesse momento, temos uma cena exatamente para um outro cenário, e vemos a bela cientista juntamente com o senhor que trabalhava com ela. Ao ver os dois daquela maneira, Lin diz que após uma viagem fora do país, os dois estavam um tanto quanto mais ousados
usados pelo visto. O velho até tenta disfarçar dizendo que aquilo não era verdade, e ambos compraram suas roupas no aeroporto, e todas eram de grandes marcas. Porém, deixando esses assuntos secundários de lado, o senhor acabou indo diretamente ao assunto, perguntando se aquele local que eles estavam não era o maior clube de banho em Gongai. Além disso, ele tivesse dito que era para eles irem até aquele local, ele não teria trago a garota também. Porém, Lin tenta disfarçar, perguntando o que o velho estava pensando, e ele apenas viu eles saindo do avião e pensou em levá-los para lá para que assim eles pudessem descansar um pouco. O mal-entendido acabou ficando ainda maior quando um atendente do local disse que Lin não tinha gostado das garotas ali, sendo assim ele mesmo saiu para poder comprar uma para ele. É claro que esse comentário acabou deixando a garota de antes um tanto quanto revoltada, pois não estava de fato acreditando no que tinha acabado de ouvir. Após 10 minutos, a garota de antes disse que eles tinham atingido um total de 32 experts no campo dos chips e litografia, e ali estavam os perfis de todos eles. Porém, Lin acabou jogando os perfis sobre a mesa, mostrando que pelo visto ele não estava tão contente com os resultados, dizendo em seguida que aquelas 5 pessoas tinham trabalhado por anos, e perguntou que outras habilidades eles tinham, perguntando também se ela cobrava uma taxa de consultoria tão alta assim. Quando ele perguntou o que tinha de errado com aqueles caras, ela respondeu dizendo que não eram as habilidades deles que eles gostariam de aproveitar, e sim suas conexões e partes para fotolitografia precisava ser trabalhada com os melhores em todos os segmentos possíveis. Percebendo o que ela quis dizer, ele perguntou se eles deveriam iniciar o projeto de litografia. Ela responde que tinha uma pessoa-chave, e ela e o senhor ainda não tinham conhecido. Depois disso ele tentou brincar com ela, perguntando se o método de sedução não tinha funcionado direito. Lin então pergunta quem era esse cara, e a prateleira era bem grande. Aparentemente esse jovem era vice-presidente da VR, e era um gênio mundial da computação, chamado Shen Tianzu. O protagonista então percebeu que eles teriam que encontrar um meio para poder fazer com que eles derrubassem esse jovem chamado Shen Tianzu. O senhor comenta que ele pensava que aquela pessoa era a parte mais importante para o desenvolvimento da litografia deles, e perguntou o que ele pensava sobre a jovem Xiao Lu e eles fossem falar com ele novamente. No entanto, Lin disse para que eles esquecessem sobre esse rapaz por enquanto, e era para que eles dessem um tempo a ele para que ele fosse até uma pessoa específica, e visse se ele conseguiria fazer com que esse jovem caísse. Ambos acabaram ficando admirados por Lin querer cuidar desse assunto pessoalmente, e repentinamente ele acabou recebendo uma ligação, e assim que ele atende, a pessoa no telefone disse que algo tinha acontecido, e era para ele ir até sua companhia imediatamente. Entendido o recado do jovem desesperado no telefone, ele confirma que logo estaria por lá, e disse aos seus outros 2 funcionários que tinha alguns negócios para poder cuidar, sendo assim era para eles enviarem as informações de Shen Tianzu para o seu telefone. Com uma alegria tremenda, a garota aceita de bom grado a ordem que tinha acabado de receber, e finalmente temos um corte para as torres gêmeas do nosso protagonista. Chegando lá, os 2 estavam um tanto quanto afobados por causa do que tinha acontecido, e não demorou para que ele perguntasse o que tinha acontecido, para que eles pedissem para ele ir até ali o mais rápido possível. Logo, o jovem acabou tirando um papel pedindo para que Lin desse uma olhada mais de perto naquilo. Assim que ele leu aquilo, percebeu que era uma intimação judicial, e começou a se perguntar quem foi que tinha enviado uma intimação para ele. Em seguida, a garota perguntou se ele tinha ido ao PC para ter sido denunciado. E eu também não sei o que esse PC pode significar. A garota também disse que outro dia, uma pessoa chamada Joaquim enviou uma fatura para ela, dizendo que Lin tinha gasto 370 mil em 2 pacotes imperiais, e ela iria dizer isso para sua irmã, se referindo à divina dama, já pensando também que o protagonista pelo visto estava traindo ela, e digamos que ela realmente não estava 100% errada. Quando o rapaz ouviu o valor absurdo que a jovem tinha dito, nem mesmo ele acreditou no quão grande aquilo deveria ser, e logo a garota disse que pelo visto, ele não podia entender nada sobre esse assunto. Depois disso, ele decidiu se sentar em sua cadeira para tentar pensar melhor sobre o que tinha acontecido, e perguntou a para um deles se eles buscaram por algum tipo de falsificação ou algo assim, referente àquela intimação judicial. Ela responde que não tinha anúncios públicos no assistente de programa deles, e algo violou as regulações da fundação e por isso eles estavam sendo processados. O rapaz comenta que quem estava processando eles era a famosa Fundação Doméstica Tianyong, e o julgamento seria realizado no dia seguinte. Como obviamente aquilo não estava de acordo com os sensos comuns, tinha algo de errado acontecendo por ali, e eles não queriam nem dar tempo para que Lin se preparasse. Ele então percebeu que já tinha ouvido falar desse nome anteriormente, até que finalmente ele se lembrou de onde, e era justamente o jovem que ele enganou anteriormente para ganhar uma grana a mais de graça, exatamente o mesmo que estava organizando o jantar de caridade no outro dia. Ele então começou a pensar se poderia ter sido ele quem estava querendo se vingar do protagonista. Como a data do julgamento estava marcada para o dia seguinte às 9 horas, ele iria até lá então. Ela então pergunta o que eles deveriam preparar, e qual advogado contratar
matar. Ele responde dizendo que eles eram um bando de galinhas, e perguntou se ela não poderia preparar uma faca para poder lidar com eles, e disse em seguida que no dia seguinte, ela deveria colocar uma saia curta e fosse com ele até o lugar. Após ouvir isso, a garota perguntou se realmente estava tudo bem vestir uma roupa como aquela, ainda mais em um lugar tão solene quanto a um tribunal. Respondendo ela, ele disse que ela iria ser apenas uma líder de torcida, então o que mais ela iria vestir se não fosse isso? A garota então estava totalmente de acordo com o que ele tinha dito, e ela disse que já tinha comprado várias roupas como a que ele tinha comentado um dia antes disso tudo acontecer. Mudando de assunto, ele pediu então para que ela verificasse uma pessoa para ele, e era justamente Shen Tianzhu, e quanto mais rápido ela fizesse isso, melhor seria para ele. Ao ver melhor a foto dele, ela percebeu que ele era um peixe bem grande dessa vez, e perguntou também o quão longe ele gostaria de investigar, e digamos que era o máximo de coisas possíveis, já que se eu disser o que ele disse aqui, com certeza vou perder a monetização do vídeo. E logo, a garota disse que cuidaria de tudo isso. Depois disso, o jovem perguntou para Lin se ele não gostaria de fazer uma inspeção no local, e ele perguntou o porquê dessa inspeção, e de acordo com ele não era uma pessoa tão importante assim para isso. Porém, ele estava preparado para inspecionar o grupo Shaoyan, e por fim se despediu de seus 2 funcionários. Dessa vez, vemos a empresa da Divina Dama, e na recepção, a garota disse que iria informar a sua chefe imediatamente. No entanto, ele pediu para que ela fizesse silêncio sobre sua presença ali, dizendo que iria checar por ele mesmo. Logo que ele chegou na sala da Divina Dama, ele acabou encontrando com ela se exercitando, e ao se aproximar mais, perguntou o que ela estava fazendo. Isso fez com que ela ficasse completamente envergonhada com o que tinha acabado de acontecer, e perguntou o porquê de ele ter ido ali sem ter dito nada antes. Lin então perguntou para ela se o escritório era tão quente assim, e ela disse que ele não entendia nada, afirmando que tinha um desconforto em sua cervical, e por isso decidiu fazer um pouco de yoga para amenizar a situação. Feliz da vida, ele disse que tinha conhecido um doutor chinês, e perguntou o que ela achava de ele dar uma massagem nela, afirmando que pessoas sedentárias como ela eram propensos a treinar o músculo da lombar. Como resposta, ela disse que ele tinha um bom coração, porém não queria pessoas desconhecidas tocando nela. Já brincando com o nosso protagonista, ele então disse que aquilo não era algo fácil de se fazer, sendo assim, ele apenas iria servir a Divina Dama, pedindo em seguida para que ela se deitasse no sofá, e ele iria dar a ela uma boa massagem. Depois disso, ele decidiu pegar um óleo aromático que tinha ali na sala, e ele tinha pego justamente o que tinha essência de lavanda. Após isso, não demorou para que ele finalmente começasse a dar uma massagem para confortar a Divina Dama, e no final ele acabou dando uma recompensa para ela como bônus também. Se você gosta dessa história, não esquece de deixar o seu like. Assim o YouTube vai identificar que você apoia o meu trabalho, e também vai acabar divulgando ainda mais meu vídeo. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.